Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 27, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando olho por olho, né? A lição pede para a gente ler Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao 48, né? E ver como é que Jesus, né, interpretou aí o significado da lei de olho por olho, dente por dente, né? E como devemos aplicá-la hoje, né? Bom, ao lermos e meditarmos nesses textos, Deus fala aí sobre a questão da vingança, né? Na verdade, Ele está instruindo ali para que as pessoas não se vinguem, né? Ou seja, se a pessoa furar seu olho, você vai lá e fura o olho da pessoa. Se a pessoa vier te dar um tapa, né? Você vai lá e dá um tapa na pessoa. Deus não está instruindo dessa forma. Deus está instruindo para que você não revide, né? Você procure a justiça para que você tenha os seus direitos, né? Então ele fala justamente o inverso, né? Se a pessoa veio e te deu um tapa, né? Você deve dar a outra face, né? E o que Deus está querendo dizer com isso? Que você não deve revidar, né? Mas você deve procurar aí os seus direitos e não fazer vingança, né? Com as suas próprias mãos, né? Deus está tentando mostrar isso para o povo, não é isso? E na questão aí do amor ao próximo, né? Ele pede para que a gente devemos amar os nossos inimigos, né? Orar também por eles, né? Para aquele, inclusive, que nos persegue, ele fala isso, né? Porque ele diz, né? Como é difícil, né? Orar pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, mas Cristo fala que nós devemos fazer isso. Por quê? É fácil, né? Nós amarmos pelos nossos amigos, mas o difícil é a gente orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos perseguem. Mas Deus fala exatamente isso, para que a gente possa fazer isso. Porque Ele diz na sua palavra, né? Porém, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai, né? Porque se fizermos, não fizermos aquilo que Deus nos pede na sua palavra, né? Nós vamos ser igual, né, aos publicanos, né, que ele fala aqui, né? Olha o que ele diz. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarmos somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então Deus está instruindo a gente que para que a gente possa amar realmente o nosso próximo, nós temos que orar, sim, pelos que nos perseguem, nós temos que orar pelos nossos inimigos, né? Pelos que nos perseguem, porque como o próprio Deus fala, né? O sol, ele nasce tanto pro justo quanto para o injusto, assim como a chuva cai tanto para o justo quanto para o injusto, né? Então Deus está dando instruções valiosas para mim e para você na sua palavra acerca da vingança e acerca, né, do amor ao próximo, né? No Sermão do Monte, Jesus Cristo citou aí textos do Antigo Testamento com os quais seus ouvintes certamente estavam familiarizados. No entanto, ele falou contra as interpretações rabínicas comuns que ao longo dos séculos haviam se afastado aí do propósito original dessas leis. Ou seja, a tradição humana não apenas escondia o propósito da palavra de Deus, mas em vários casos distorcia seu significado e intenção. Aí no Sermão do Monte, ao dirigir aos seus ouvintes de volta à intenção e significado originais aí dos textos bíblicos,
Jesus estava buscando corrigir algumas dessas interpretações equivocadas. Como é falado lá no texto também de Êxodo 21, 24, texto de Mateus 5, 38, né? Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, onde ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, Deus havia falado para ele: vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, te digo, né? Olho por olho, dente por dente. Né? Essa frase, como nós falamos, ela é repetida nesses textos que nós comentamos aí. Então, a intenção original aí dessa lei era impedir que as pessoas fizessem justiça com suas próprias mãos, como nós falamos lá no início, e assim evitar toda forma de vingança pessoal. Ela deveria acabar com as rixas de sangue ou retaliação, sem que houvesse aí um julgamento prévio. Então, Deus estava tentando consertar e acertar as interpretações rabínicas comuns a respeito das leis, para que, como nós falamos, não houvesse aí vingança, né, da parte da pessoa, né? Porque tu imagina, né, a pessoa vai, te fere, aí você vai e fere a pessoa, né? Ia ser uma coisa sem fim, não é isso? Violência gera violência, né? Então Deus estava tentando mostrar na sua palavra, né, como, e na sua lei, como as pessoas deveriam agir, não é isso? Não tomar, né, as coisas, fazer a justiça com suas próprias mãos. Porque aqui ele diz que os danos tinham que ser avaliados pelos juízes e então a recompensa monetária adequada seria estabelecida e paga. A justiça deveria ser feita mais de acordo com a lei de Deus, né, com as instruções de Deus. Aqui fala que Jesus Cristo, que deu essas leis sociais a Moisés, sabia o propósito dessa lei. Portanto, ele poderia aplicá-la de forma objetiva, de acordo com sua intenção original. O motivo por trás dela era trazer justiça e reconciliação, restauração e paz. Alguém poderia argumentar que, em certo sentido, a justiça envolvia algum tipo de vingança. No entanto, a aplicação correta dessas leis era a tentativa de encontrar o equilíbrio adequado entre a justiça e a vingança. Nós sabemos que hoje nós temos um mundo, né, com muitas injustiças que nós vemos aí, muito, né? Mas nós temos que entender e confiar, né, que haverá um dia em que todos teremos que prestar contas, né? Um dia de justiça, é isso? E isso nos ajuda a entender, né, que por mais que hoje vivemos num mundo de injustiças, haverá um dia em que Deus, né, o Senhor Deus, virá nos resgatar desse mundo de injustiça e fará a sua justiça, não é isso? Hoje, eu e você, cada um de nós, temos a oportunidade, né, de nos arrepender, né, aceitar a graça de Cristo, né, para que possamos ter acesso ao galardão da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Para que no dia do juízo, para que no dia da justiça de Deus, né, eu e você possamos estar guardados, né, para ir com Jesus para as mansões celestiais, não é isso? Para ganhar o galardão da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Haverá um dia de justiça, um dia de juízo por Deus. Nós, eu e você, não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Mesmo sabendo da injustiça que porventura possamos ou viemos a passar, devemos procurar as leis, né, de Deus, as leis que governam este mundo, para que haja um julgamento, né? E mesmo que esse julgamento seja injusto, devemos procurar sempre a justiça de Deus, que no tempo certo, na hora certa, ela virá, né? Que Deus te abençoe e te dê aí
uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.